vamos bater com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 a figurinha. Fica preparado porque agora nós vamos ser o melhor. Eu vou dar o meu melhor. E se eu conseguir, você deixa o like e se inscreve no canal. Eu consegui, galerinha! Obrigado! Vamos aumentar! Com 24 aqui, galerinha! Billie Jeans of my lover, this girl, Christina.